Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. Hoje é quinta, dia de Dicas de Saúde. E olha só, o assunto dessa semana é sobre a imunidade infantil. Né? O pessoal já percebeu que já mudou a temperatura, já tem um ventinho gelado. Claro, né, que tem aqueles dias que fazem as 4 estações do ano num dia só, né? A gente sai de manhã com casaco, de meio-dia já é calor, no final da tarde é frio de novo, de madrugada tem que puxar um casaquinho. Mas, Matheus, é importante, tá, a gente saber como fortalecer o sistema imunológico das crianças, tá? O que acontece? É importante, sim, alguns cuidados especiais que nós, pais, podemos ter com os nossos filhos, tá? Em especial, cuidados diários como sono, eles dormirem uma quantidade de X de horas, né? Por exemplo, crianças precisam entre 9 e 12 horas de sono por noite, dependendo da idade, estabelecer uma rotina. Eu escuto muito as mãezinhas dizerem na farmácia, mas o meu filho não vai dormir cedo. Então, em algumas situações, é importante a família se organizar para ir deitar mais cedo, que a criança também acaba indo junto. Certo. Porque quando a gente dorme, a gente reorganiza todas as funções do nosso corpo. Então, é bem importante, no caso, a família também, às vezes, aderir a um hábito que vai fazer bem para a criança, certo? Outra questão, Matheus, é o sol. Tomar sol todos os dias. Isso faz muita diferença para as crianças, tá? Pelo menos 15 a 20 minutos de sol por dia. Agora é uma época também, né, falando já de alimentação, né, que a gente pode também abusar das frutas cítricas, que são ricas em vitamina C. Agora é uma época, Matheus, que tem bergamota, né? Então a gente aqui no sul come muita bergamota no sol. Então ali você consegue unir o útil ao agradável, né? Porque a bergamota tem a vitamina C que a gente precisa. E as crianças adoram bergamota. Né? E o solzinho é aquele solzinho que a gente precisa para repor a vitamina D, principalmente naquele horáriozinho do meio-dia, né? Almoça, já vai para o sol comer uma bergamota, então isso já ajuda bastante, tá? Algumas outras frutas também, kiwi, laranja, ou então vegetais verdes escuros, né? Mais difícil para as crianças, mas daqui a pouco cozinha o brócolis. A gente também colocar peixe na nossa dieta, que a gente acaba comendo pouco por conta de que a gente quase não tem muito peixe fresco, né? Ovos, Matheus. Ovos é muito bom para as crianças, tá? Então, por exemplo, assim, a criança que não gosta de comer ovo, faz uma panquequinha com crepioca, com tapioca e ovo, né? Recheia lá com uma carninha ou com um presunto, enfim, muito importante. E uma outra coisa, Matheus, que na pandemia eu lembro que foi falado muito, é a questão do caldo de ossos, tá? Então, já está cientificamente comprovado que o caldo de ossos faz muito bem para a nossa imunidade. Então, por exemplo, no final da tarde, aí pelas 6 e pouquinho, já bota a ferver uma panela com ossos, né? E faz o caldinho para depois servir para a criança de noite. Os adultos também podem usar esse caldo, né? Comer esse caldo, que é muito bom para a nossa imunidade, né? E é importante, né, Matheus, a gente entender que principalmente nos primeiros anos de vida, né, o sistema imunológico das crianças, eles estão em desenvolvimento. E é muito comum que fiquem gripados com frequência, tenham infecções respiratórias, tenham episódios de febre. Isso faz parte, então, do processo do amadurecimento do organismo. Porém, a gente precisa cuidar da imunidade das crianças para que o corpo reaja melhor aos vírus, bactérias, que sejam doenças mais leves e menos frequentes. Então, essas são algumas dicas que nós podemos colocar aí no nosso dia a dia para as nossas crianças ficarem melhores. Uma coisa também que eu quero falar, Matheus, é que, pessoal, uma criança que tem febre e não passa com antitérmico e analgésico em 48 horas, ela precisa ser levada para uma consulta médica, tá? Porque então, em 48 horas, se não cessa a febre, isso significa que já tem bactéria e precisa, então, ser analisada por um profissional,
Correto. Fernanda, tu falou aí algumas dicas naturais, né, para fortalecer a imunidade. Não sei se você quer falar mais alguma dica ou então produtos naturais que podem ajudar também. Então, olha só, Matheus, vamos passar para a suplementação, tá? Uma das coisas que eu escuto muito, que eu acho bem importante também, é a suplementação à base de própolis, tá? O própolis, então, ele é uma substância resinosa, produzida pelas abelhas a partir de resinas vegetais, mas é preciso ter muita atenção, porque o própolis, para ele ser retirado, ele precisa estar em contato com o álcool, certo? E normalmente o álcool que se usa é o álcool 70%, tem algumas pessoas que usam o álcool 96%. Então, alguns cuidados especiais para aquelas mãezinhas que gostam de usar própolis para as crianças. Primeira coisa, tá? Tem que ser bem diluído, tá? O produto tem que ser bem diluído, tem que ser 6 gotinhas em meio copo d'água, tá? Porque existe uma quantidade alcoólica presente nesse extrato de própolis. Outra questão que tem que chamar atenção, Matheus, é que própolis não é bom para todo mundo. Por exemplo, eu, Fernanda, não posso tomar própolis, porque o própolis me dá uma coceira no céu da boca e na garganta horrível. E, vendo um pouquinho sobre isso, tem algumas crianças, principalmente crianças que têm rinite alérgica, que não deve ser indicado o própolis, tá? Outra coisa, é importante, tá? O própolis, ele ser usado em crianças acima de 2 anos, tá? Abaixo de 2 anos, ele pode provocar alguns efeitos colaterais, como interações gastrointestinais, que aí já pode entrar náusea, vômito, diarreia, tá? Dor abdominal, tá? Algumas questões também, como urticária, inchaço do lábio, língua, face, dificuldade de respirar. Então, tem que ficar de olho, tá? Quem é acostumado a dar própolis, observa como que a criança fica. Em algumas situações, é mais interessante você usar uma outra suplementação, tá? Como as crianças não comem de tudo, Matheus, eu acredito que uma suplementação que é muito bem-vinda são os probióticos, tá? Os probióticos, então, eles são lactobacilos vivos, que eles ajudam a aumentar as bactérias boas circulantes no intestino. Então, elas ajudam a absorver mais vitaminas e minerais, certo? Então, seria uma boa opção, tá? Além de uma dieta variada, né? A criança não comer sempre a mesma coisa, uma hora vai mesclando uma coisa, outra hora vai mesclando outra coisa. Também o uso dos probióticos. Na farmácia, Matheus, aqui na Natureza, nós temos também uma homeopatia. Essa homeopatia, ela é muito boa para aquelas crianças que têm seletividade alimentar, que comem sempre a mesma coisa. Porque para a gente ter uma boa imunidade, a gente precisa comer de tudo. E a gente vê que as crianças, numa certas idades, elas têm uma seletividade alimentar. Hoje também, Matheus, eu quero falar de 2 xaropes especiais que a gente tem na farmácia para as crianças, que eu acho bem interessante, tá? Primeira coisa, eles não são à base de açúcar, e isso já é um ponto positivo, tá? Um deles é o ImunoTF. O ImunoTF, ele tem um diferencial, Matheus, bem interessante, porque ele reduz a resposta imunológica de 14 dias para 24 horas. Então, por exemplo, assim, ó, eu tô conversando aqui contigo, tu tá gripado, eu tenho 14 dias para apresentar uma gripe também. Mas se eu tiver minha imunidade em dia, ou se eu estiver tomando o ImunoTF, ele acelera a minha resposta imunológica e o meu organismo já manda embora esse vírus antes de eu ficar gripada. Tá? Então, esse é um xarope que já desde o ano passado a gente tem usado para as crianças, que tem dado um resultado muito, muito bom, tá? Ele, além de fortalecer o sistema imunológico, prevenir doenças oportunistas, ele também combate infecções de repetição. O que que é isso? A criança toma um antibiótico para otite e daqui a pouco ela está com otite de novo.
toma um antibiótico para dor de garganta, daqui a pouco tá com dor de garganta de novo. E além disso, além de ele ser bom para essas situações, Matheus, ele também é muito bom para adultos também. Principalmente adultos que têm infecções urinárias de repetição, candidíase de repetição, gripe de repetição. Então, por exemplo, aquelas pessoas que estão sempre doentes, esse é um produto bem inovador e diferenciado, tá? Então, para as crianças, a gente faz em xarope, sem álcool e sem açúcar. Eles tomam tri bem, tá? E para os adultos, acima dos 12 anos, então já pode tomar uma cápsula, que funciona muito bem para a imunidade. Uma outra dica, Matheus, é um outro xarope, que a gente também faz sem álcool e sem açúcar, tá? Que é o Eumune, que é uma beta-glucana derivado de uma levedura que auxilia na saúde imunológica. Então, ele fortalece o sistema imunológico, reduz sintomas de alergia como renite, por exemplo, melhora a capacidade respiratória e também ajuda a reduzir sintomas de gripe e resfriado. Uma outra opção que eu gosto bastante, Matheus, é a homeopatia que a gente tem na farmácia, que ela tem o influenzino na sua composição, tá? Então, ele é bem diluído, tá? E a gente normalmente indica em dose única, tá? Então, é um nosódio da gripe, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a construir a imunidade de acordo com a cepa deste ano. Porque cada ano a gente precisa de uma homeopatia de acordo com a cepa do ano. Então, a gente já recebeu. Quem quiser fazer uso, pode fazer uso, tá? Eu recomendo também que faça a vacina da gripe no posto de saúde ou nas clínicas, enfim, né? Que faz bastante diferença também. Tem algumas pessoas que não podem fazer a vacina da gripe, podem usar homeopatias, tem outras que preferem só homeopatia. Então, essas são algumas sugestões. Tem um surto de gripe por aí, Matheus. O inverno nem começou ainda. A gente abre o noticiário e a gente fica um pouco assustado, né? Porque a medicação também está um pouco escassa. Então, acho que é importante a gente ter um cuidado redobrado com a nossa imunidade. E outra questão, Matheus, sempre importante lembrar: vitamina D em dia e vitamina B12 em dia, lembrando sempre que as doses de adulto e as doses de criança, elas são diferentes. Então, você não pode basear o exame do teu filho no teu exame, tá? E, se possível, fazer uma consulta médica, fazer os exames, cuidando da sua imunidade com alguns produtos naturais e também tendo alguns hábitos de vida saudáveis. Com certeza você vai passar um inverno muito mais tranquilo. Beleza, Fernando. Obrigado, então, para a gente encerrar endereços e contatos das farmácias Naturenza. Certo, Matheus. Então, a gente está localizado em 2 endereços aqui em Tapejara, na Rua Júlio de Castilhos e na Saúde Center Clínica. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais um ponto de atendimento, uma farmácia nova, bem moderna, uma farmácia de manipulação também no centro, pertinho ali da lotérica, do posto Caninha, né? E quem precisar de algum manipulado, entra em contato conosco, pode ser floral, homeopatia, dermocosméticos, nutricosméticos, então a sua receita médica, nutricional, pelo telefone 99921-3290, esse também é o WhatsApp, ou então 33443000. Para saber mais sobre as nossas dicas de saúde, entre no nosso canal do YouTube, Naturenza, e também, se você quiser comprar na nossa loja online, a gente envia para todo o Brasil, www.naturenza.com.br, e quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde.